Que Deus abençoe a todos os companheiros da terra. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa e do outro lado está o pastor Deltamar do Brasil, a qual vamos poder partilhar convosco uma mensagem muito forte para que vocês compreendam quem opera todos esses milagres nas igrejas, atendendo de que nós temos pregado, temos mostrado em todas as maneiras, seja fisicamente, através das evangelizações no terreno, nas rádios, nas televisões, nas redes sociais, que todas as igrejas servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Então é importante que o mundo também saiba quem opera todos esses milagres dentro de que opera, quem está por trás destes todos os milagres que está operando nas igrejas. E vocês devem saber que todos aqueles que seguem ou trabalham no mesmo espírito que estes líderes religiosos e todos os profetas que têm viajado por países, segundo a revelação que o profeta Caco Filipe recebeu em 24 de abril de 1993, é que eles são mágicos, adivinhos e feiticeiros. São estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás para seduzir todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, como no tempo de Noé. E que o ministério deles, os ministérios desses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Silema Malafaia, Marcos Feliciano, Simão Lutumbo, Honoro Cotani, Joy Willow e todos os líderes religiosos, os seus ministérios, é o ministério da serpente, segundo Gênesis capítulo 3 e Mateus capítulo 24, versículo 24. E o ministério deles é o da rã, segundo também Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 14, a qual o Deus Todo-Poderoso revelou ao profeta Caco Filipe que os três espíritos de sapo de Apocalipse 16, versículo 13 a 14, é o Islão, o hinduísmo, o Islão, o cristianismo e o judaísmo. É Deus ele mesmo quem ergueu como um exército contra os seus inimigos, segundo também 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23, e segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. E todos os seus milagres, a qual é o que nós estamos aqui a tratar, a qual vamos poder esmiuçar-vos e fazer-vos compreender que todos os seus milagres, incluindo até aquele dos bernanistas, incluindo os milagres de Luís Gonçalves, todos os pastores bernanistas, todos os faraós bernanistas, todos os seus milagres almejam em seduzir e impedir os escolhidos de sair do Egito e endurecer o coração dos seus faraós, a quais são eles, e dos seus reis. E hoje Satanás tem fabricado até todos os profetas da Bíblia. Ele tem fabricado todo tipo de maneira e nós temos visto, infelizmente, até pessoas acreditando, porque realmente isto nos dói bastante, pessoas que almejam seguir Deus Espírito em verdade, acreditar que ele ser membro de uma igreja, ele poderá ser salvo. E infelizmente até nós temos visto pessoas seguindo esses líderes religiosos não por causa da salvação, não busquem a salvação, mas o que eles buscam é cura. As pessoas querem cura, querem prosperidade, querem bênção, querem mudança de vida, mas ninguém dentre eles tem buscado a salvação do seu tempo. Ninguém entre eles tem buscado o profeta vivo do seu tempo. E vocês devem saber também que cada igreja tem um demônio que qualquer um pode receber simplesmente por acreditar na teologia dessa igreja ou na doutrina dessa igreja, ou por deixar-se até impor as mãos pelos seus dignatários, segundo a revelação que Deus deu ao profeta Caco Filipe. E é por essa razão que Caco Filipe tem proibido de poderem ler estes livros religiosos, seus conteúdos, ainda que o conteúdo deste mesmo livro seja verdadeiro, porque todo mundo está debaixo de um domínio de adivinhação que lhes faz eles acreditar na teologia dessas igrejas. Pastor Deltamar Costa do Brasil, quem opera todos esses milagres nas igrejas. Ok, apóstolo Zé, é um prazer estar participando de mais esta live. Que Deus abençoe o irmão e que Deus possa abençoar todos aqueles que estão nos assistir agora e que também terão a oportunidade de assistir depois.
Peço a Deus que isto sirva para ajudar a compreensão de muitos que ainda estão em dúvidas ou estão totalmente enganados com respeito às coisas que acontecem nessas igrejas. Quem de fato opera todos esses milagres nas igrejas? Pela revelação de Deus, nós já sabemos que existe apenas um Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele só pode estar com o seu profeta. Ele só pode operar em torno de sua palavra. Deus, ele opera no sentido de sua palavra dado a um profeta mensageiro vivo na terra. E quando nós lemos a Bíblia, não é difícil nós entendermos o que acontece hoje. Como nós já dissemos muitas vezes, tudo o que acontece hoje na terra, no sentido dessas igrejas, tanto na questão de números de igrejas, nomes diferentes de igrejas, doutrinas diferentes, e tratando-se também das coisas que acontecem nessas igrejas, de tudo, isso também aconteceu em outra geração, principalmente no tempo do Noé. É o que levou Deus a destruir a raça humana naquele tempo por causa do pecado e por causa das igrejas. As igrejas haviam enchido a terra, assim como hoje a terra está cheia de igrejas. E todos esses muitos milagres que a gente vê hoje nas igrejas, era possível se ver eles também nos dias de Noé. Esses muitos pregadores e operadores de milagres nessas igrejas hoje, eles existiam no tempo de Noé, claro, com outros nomes, mas eram os mesmos demônios lá, operando por meio desses homens. A ponto de Deus dizer que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Deus olhou a terra e não viu nenhum justo na terra, a não ser Noé e aquelas 7 pessoas que acreditaram em Noé. Mas o que Deus via no tempo do dilúvio é o que Deus vê hoje sobre a terra. Hoje, quando nós pregamos para as pessoas que todas essas igrejas são do diabo Satanás, e que os espíritos que operam nessas igrejas são demônios disfarçados de Espírito Santo, as pessoas não concordam, as pessoas estão totalmente em desacordo. E elas até dizem que é melhor ter igrejas do que ter bares, boates, discotecas, do que ter casa de prostituição. Quando nós falamos que uma igreja, aos olhos de Deus, ela é mais corrompida, ela é mais abominável do que um bar, as pessoas não estão de acordo. Para elas, as igrejas são os lugares mais santos da terra. E elas ainda promovem as igrejas, patrocinam as igrejas, trabalham para as igrejas. Elas possuem nelas os mesmos espíritos que operam nas igrejas, porque elas pensam que essas igrejas são de Deus e as coisas que acontecem lá são de Deus. Então, tudo o que acontece na terra, que aparentemente, aos olhos dos homens, é bom, o homem tem a tendência de dizer que é Deus. Se alguém tem um sonho, e este sonho parece coisas boas, ou se ele viu uma luz no sonho, ou se ele viu um anjo, ou algo branco no sonho, as pessoas atribuem este sonho a Deus. Assim também para as visões. As pessoas têm visões, e dependendo do que elas vê, elas dizem que aquela visão foi Deus que lhe deu. E quando acontecem milagres, seja ele qual for, mesmo curas de todos os tipos que hoje se vê nas igrejas, aqui no Brasil, principalmente na igreja do Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, do R.R. Soares, Marcos Feliciano, Agenor Duque, dentre outras, quando as pessoas veem essas curas, elas são rápidas para dizer que foi Deus que curou. Então, algumas dizem, não importa a igreja, não importa a placa, não importa o pregador, se há uma cura, foi Deus, pois Deus é que é o curador. Não importa a profecia, se a profecia foi dada e ela se cumpriu, aquilo significa que foi Deus que o deu. Tudo isso porque a humanidade está embriagada, a humanidade está seduzida. E a humanidade chama aquilo que o diabo faz como se fosse Deus fazendo, e eles chamam aquilo que Deus faz como se fosse o diabo fazendo. Hoje eles dizem que Caco Felipe não é de Deus. E eles dizem que esses líderes de igreja e as suas igrejas de Deus estão
colocando o valor inverso às coisas. Como cada tempo houve. O que as pessoas não sabem é que Deus trabalha na terra, mas, ao mesmo tempo, o diabo também trabalha na terra. Não é só Deus que faz coisas na terra. Agora, se o diabo precisa enganar as pessoas, como que o diabo vai enganar as pessoas? O diabo não vai enganar as pessoas só com drogas, que todo mundo sabe que droga não é bom. Me refiro a drogas que as pessoas usam, né? As pessoas sabem que o vício do cigarro, o vício da bebida, as pessoas sabem que isso não é bom. E ninguém poderia, ou ninguém pode atribuir estas coisas a Deus. Uma pessoa que tem o seu raciocínio, o seu bom senso normal, nunca vai dizer que drogas, bebidas, cigarro, prostituição, roubo, ninguém vai dizer que estas coisas procedem de Deus. Ninguém, em sua boa consciência, vai dizer que esta sodomia e toda esta perversão, imoralidade, política, procede de Deus. Todo mundo sabe que isto procede do diabo, são obras do diabo na terra. Mas o diabo sabe que ele não pode enganar todo mundo com essas coisas. E quando ele não consegue mais enganar as pessoas com drogas, bebida, prostituição, violência, política, sodomia, quando ele já não consegue mais segurar as pessoas nisso, o que ele faz? Se ele não pode mais te segurar, ele te empurra. Então, ele te empurra para uma igreja e faz você acreditar que agora você encontrou Deus, que agora os seus pecados foram perdoados e que tudo o que acontece na sua vida é obra de Deus. Isso é o que o diabo faz para enganar pessoas. Para enganar, ele precisa vir parecendo Deus, precisa vir se comportando como Deus. E a Bíblia diz que ele viria querendo ser Deus, se comportando como Deus, sentado num trono como Deus. Isso é o que o diabo tem conseguido fazer sobre a terra. Ele está nas igrejas parecendo Deus, se passando por Deus, fazendo as mesmas coisas que Deus faz, e as pessoas dizem que é Deus. Então, como o Apocalipse 3, do 14 a 22, a Bíblia já disse que para o tempo que nós vivemos, que é a igreja de Laodiceia, o templo de Laodiceia, as pessoas na terra estariam num estado de miséria. Eles seriam miseráveis, eles seriam desgraçados, eles seriam pobres, cegos e nus. E o mais agravante de tudo isto é que estas pessoas não saberiam que estavam nessa condição. E eles ainda diriam que eles eram ricos, estavam enriquecidos e de que nada eles sentiam falta. Mas, ao mesmo tempo, eles não sabiam a sua condição. O profeta William Branham chegou a dizer, no seu tempo, que a diferença entre essa igreja da era de Laodiceia e Sansão, que Sansão era um tipo da igreja, é que Sansão tinha consciência da condição que ele estava. Ele tinha consciência que ele tinha flertado com o inimigo. Ele tinha consciência que ele estava no estado de miséria, de desgraça, no estado de cegueira. E ele reconhece aquilo e pede ajuda a Deus. É diferente da condição da igreja de Laodiceia, das pessoas hoje que vivem nessas igrejas, porque eles, de fato, não reconhecem o seu estado de miséria e de cegueira. Eles não reconhecem o seu estado de pobreza espiritual. E eles estão vendendo lixo e estão comprando lixo como se fosse ouro. O lixo é essas pregações de igreja. O lixo são esses milagres de igreja. Esse lixo que eles estão comprando e vendendo são essas doutrinas e teologia das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brananistas. Estão comercializando este lixo como se fosse a palavra de Deus. No entanto, tudo o que acontece nessas igrejas, a Bíblia já diz que o diabo faria essas coisas. E o profeta de Deus, Caco Felipe, diz que Deus, sendo um espírito, e o diabo também sendo um espírito, e assim como Deus, o diabo um dia estava no céu, e era um anjo no céu, Deus e o diabo é como a sua mão direita e a sua mão esquerda, ou seja, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o espírito de adivinhação, que é o espírito do diabo, é como a sua mão direita e a sua mão esquerda, são idênticos. É como a mesma face de uma mesma moeda. É por isso que sempre precisa de um profeta na terra, e é esse profeta quem vai dizer aonde é que está o diabo e quais são as obras do diabo na terra. Porque uma pessoa por si só, ela não pode se guiar na terra.
como eu estava dizendo, ela vai ter um sonho e ela vai dizer que tal sonho era de Deus. E pode ser que aquele sonho é do diabo. Ela pode ter um outro sonho e dizer que é do diabo, e aquele sonho pode ser de Deus. Assim, para as profecias, para as revelações e para as curas. As pessoas não sabem, por si só, em uma geração, aonde é que está Deus e o que Deus está fazendo. Assim como as pessoas, por si só, não podem saber aonde é que está o diabo e quais são as obras do diabo na terra. É por isso que Deus tem que enviar um profeta para denunciar na terra as obras do diabo, porque o diabo tem essa facilidade de enganar as pessoas, uma vez que ele se comporta como Deus. E tudo que Deus faz, o diabo faz igualmente. Como eu estava dizendo, tudo que Deus faz, se Deus cura, o diabo também pode fazer isso. Se Deus dá profecias por meio do seu profeta, e por meio de um ministério de profeta, ou por dom de profecia, o diabo também pode fazer essas coisas aos milhares na terra. Se Deus pode ressuscitar os mortos, se Deus pode curar os enfermos, se Deus pode dar grandes sinais na terra, fazer alguma pessoa prosperar sobre a terra, o diabo também pode fazer essas coisas. Tudo que Deus faz, o diabo faz igualmente, em exceção de criar. Deus é o único criador, até mesmo Satanás é uma criação de Deus. E quando nós olhamos na Bíblia, desde Gênesis, lá estava Deus. O Espírito de Deus parava sobre as faces das águas, o Espírito de Deus estava lá no Éden, falando com Adão, influenciando Adão, e o espírito do diabo, o espírito de adivinhação, também estava influenciando a serpente. Deus influenciando o seu profeta Adão e o diabo influenciando o animal chamado serpente. Deus ali era representado no nível natural, ou no nível espiritual, sendo representado pelaquela árvore da vida, da qual fala Moisés em Gênesis, que não era árvores literais, mas espirituais. O diabo também foi representado em Gênesis como sendo uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, por meio do seu profeta Adão, falava a Eva. Ali, quando Gênesis diz, e Deus disse a Eva, não era Deus falando diretamente a Eva, como ele falava diretamente a Adão. Quando Deus falava com Adão sobre as proibições do que Adão não poderia fazer sobre a terra e quais coisas Adão deveria fazer sobre a terra, a Eva nem mesmo tinha sido criada. Então, quando a Eva ouve dizer que não deveria tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, estas palavras saíam da boca de Adão. A dificuldade de Eva acreditar em Deus, nas palavras de Deus, porque as palavras de Deus vinham da boca de Adão. E Adão era um homem, assim como Eva também era um ser humano na terra. Esta é a dificuldade das pessoas conseguir agradar a Deus na terra. É a dificuldade das pessoas não fazer a obra de Deus na terra. Porque a palavra de Deus, para ser cumprida, para ser observada em um tempo, são as palavras de Deus que saem da boca de um profeta. Então, quando Deus falava com Caim, ali era Deus em uma forma humana falando com Caim. Era Adão falando com Caim. Era por isso que Caim não poderia e não conseguiria ouvir e obedecer às palavras de Deus. Hoje, Deus tem um profeta na terra, e é o profeta que está denunciando as obras do diabo na terra. O profeta pode dizer, o diabo está aqui, o diabo está ali, não vá ali, aquilo é obra do diabo. E as pessoas não acreditam, as pessoas não querem acreditar, apóstolo José, que esses milagres que operam nas igrejas, e de fato esses milagres conseguem ajudar as pessoas, quem que está doente não quer ficar curado? Quem poderia dizer que alguém que está doente ficou curado, isso foi uma coisa má? Isso é bom, todo mundo quer ficar curado. E quando acontece uma cura nas igrejas, quando alguém prospera, quando alguém é liberto de vícios, quando alguém supostamente é liberto de um demônio, porque nenhum pastor de igreja pode afugentar um demônio, mas o diabo finge que tal demônio saiu de tal pessoa. Perdemos o pastor Deltamar, mas ele daqui a pouco vai retornar, o pastor Deltamar, mas conforme ele estava a dizer, estava aqui a esmiuçar e a poder explicar-vos de que o que está por detrás de todos esses milagres nas igrejas. A Bíblia já nos tem dito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12, e em Mateus capítulo 24, que Deus ele mesmo mandaria esses líderes religiosos com milagres e maravilhas.
a fim com que esses que não têm o amor da verdade, esses que não buscam Deus pela salvação, pudessem ser condenados no último dia. Nós também encontramos novamente lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 14, e isso alcançou o seu apogeu nesses últimos 10 anos, onde o diabo Satanás está usando milhares de homens, como Honório Cutani, profeta Eliseu, Simão Lutumba, Tony Calado, Tibi Joshua, Benny Hinn, David Owen, Emmanuel Macandiwa e tantos outros líderes religiosos que nós vemos sobre toda a face da terra. E vocês devem saber que todos esses convertidos, todos esses almas que vocês ouvem que estão a se converter nas igrejas, fora da mensagem do profeta Caco Filipe, são simplesmente recrutas de Satanás para a perseguição que poderá vir para os escolhidos. E vocês também, amados companheiros de terra, devem saber que os inimigos de Deus na terra são as religiões e os seus líderes. O Islã e o cristianismo e o judaísmo é a plenitude do satanismo. E todos os milagres que atuam dentro do cristianismo, do hinduísmo, do islã, todos os milagres que atuam dentro dessas igrejas são milagres satânicos. O Islã, o judaísmo e o cristianismo são os 3 atributos de Satanás. O judaísmo é o pai Satanás acima de vocês. O Islã é Satanás no meio de vocês. E o cristianismo é o espírito de Satanás em vocês, operando milagres e prodígios. O fato é que as pessoas não compreendem essas coisas porque as pessoas padecem, as pessoas perecem, as pessoas seguem as religiões por algumas dificuldades que eles passam. Você vê? As pessoas não vão nessas religiões. As pessoas não seguem Edir Macedo, Vladimir Santiago, Simão Lutumba, profeta Tony Calado, profeta Eliseu, esse apóstolo que também agora é profeta Honório Cutani, para a salvação. Mas esses homens, esses tais ditos de fiéis, seguem esses homens por causa dos milagres e prodígios. E eles esquecem de que as Sagradas Escrituras mostram-nos claramente de que nos últimos dias, que é o tempo em que nós vivemos, esses homens viriam simplesmente com milagres e prodígios. E, se possível, enganariam até os escolhidos. Como também dizia o pastor Deltamar Costa do Brasil, de que quem não quer ser curado? E as pessoas simplesmente, quando são curados, eles atribuem aquilo a Deus. Eles não param para pensar que isto é uma obra do diabo. Eles estão tão unânimes de que é obra de Deus. Eu mesmo tenho recebido, pregando essa mensagem do profeta Caco Filipe, tenho recebido milhares de pregações, de ligações, perdão, recebo tantas ligações. Ah, senhor, chupa, vocês não fazem tratamento, vocês não curam, vocês não fazem isso. Eu tenho dito às pessoas que o Filipe não veio seduzir as pessoas com milagres e prodígios. Caco Filipe, ele opera milagres, mas ele é um profeta e, portanto, é com a palavra que ele veio para vocês que vocês devem acreditar. Não devido ao milagre, não devido a uma outra coisa, porque no princípio era a palavra. Quando a possibilidade de Satanás foi da Europa para o canto do mundo, foi com os crucifixos e estatuetas para substituir os feitiços angolanos, para os feitiços africanos. Mas Caco Filipe veio à humanidade com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus. E o mundo, se quer seguir Caco Filipe, é para buscar a salvação, a santidade. Vocês não devem procurar um homem para vos curar ou combinar. Devem buscar o homem na tua geração que está com as palavras de vida eterna. Pare de ser seduzido. Você pode morrer com a doença que você tem. Você pode morrer com a dificuldade que você tem. Mas no último dia, você pode morrer pela doença que você tem, pela dor que você passa. Mas no final de tudo,
acabares de ser salvo se você reconhecer o profeta vivo do seu tempo. É isso que vocês devem compreender. Pastor Deltamar Costa do Brasil. Pastor Deltamar, tens a palavra. Há um problema técnico da parte do pastor Deltamar Costa, mas daqui a pouco o pastor Deltamar vai poder regressar. Pastor Deltamar. Pastor Deltamar. Pastor Deltamar. Algum problema técnico, mas nós vamos ter o pastor Deltamar dentro em breve para poder esmiuçar ainda mais este tema da qual nós estamos a tratar, quem opera todos esses milagres todos esses milagres nas igrejas. Vocês devem saber que nós podemos ver em 1 Reis capítulo 17 que os branamistas acreditaram mesmo até o William Branham, um profeta que Deus enviou na geração passada, por causa dos milagres. Não era por causa da palavra. Mas Deus hoje enviou o profeta Cacofi Filipe. O profeta que veio com a palavra de salvação para os escolhidos, porque tinha que ter um tempo em que o mundo deveria saber que Deus, quando envia um profeta, este profeta não vem com milagres e prodígios. Que se você segue um profeta enviado por Deus, não é por causa de milagres e prodígios, mas por causa da palavra. É por causa da palavra que você deve seguir o profeta vivo do seu tempo. Porque é a palavra que salva. É por isso que nós vemos, conforme eu dizia no tempo de William Branham, que depois dos corvos batistas e pentecostais, nós encontramos os branhamistas, essa viúva prostituta, no versículo 24 de 1 Reis 17, que eu pude dizer. Quando aquela viúva viu os milagres, ela disse: não, agora eu vejo que tu és um homem de Deus. E a palavra de Deus na sua boca é a inteira verdade. Mas em 2 Reis, capítulo 4, em 2 Reis, capítulo 4, esta sulamita tinha a revelação de quem era Eliseu. E ela recebeu Eliseu antes mesmo dos milagres. E nós encontramos novamente esta sulamita na visão de 24 de abril de 1993, que o profeta Cacofi Filipe recebeu, que disse que nós não vimos o anjo cordeiro, mas nós acreditamos inteiramente. Amados companheiros de terra, saibam que no princípio era a palavra. E os milagres são os dons e as iscas para atraírem a humanidade para a palavra. Se isto não for para atrair a humanidade à palavra do vosso tempo, vossos milagres são milagres de sedução. Conforme todos os milagres que nós vemos dentro destas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas. O que vocês devem compreender, o que vocês devem reter através desta live é que Deus suscita somente um profeta mensageiro vivo, como no nosso tempo hoje ele suscitou somente Cacofi Filipe, como no tempo de Jeremias somente suscitou Jeremias, como no tempo de Noé somente suscitou Noé, como no tempo de cada profeta somente suscitou aqueles mesmos respectivos profetas. E quando Deus envia um profeta, para você seguir um profeta, para você crer em um profeta, não tem que ser por causa de milagres e prodígios. Não tem que ser porque ele te coloca que você vai crer que ele é verdadeiro, mas é devido à palavra de Deus na sua boca. O que identifica um profeta é a palavra de Deus na sua boca, não os milagres e prodígios. Pastor Deltamar Costa, eu noto que já estás de volta. Quem opera todos esses milagres nas igrejas? O que apóstolo Zé, eu peço desculpa a todos, eu tive um problema aqui na minha conexão. E como eu estava a dizer, as pessoas não sabem o que são obras de Deus e o que são obras do diabo. É por isso que precisa de um profeta para dizê-los. Um dia, havia 450 profetas de Baal no tempo de Acabe e da rainha Jezabel. Eles pensavam que adoravam o verdadeiro Deus e que os milagres que eles faziam, as profecias que eles davam e tudo aquilo que eles faziam lá nas suas igrejas vinha de Deus. Mas foi preciso um profeta mensageiro ser enviado por Deus, chamado Elias, para avisar todo o povo de Israel
que tudo que aqueles 450 profetas faziam eram falsos, era obra do diabo de uma ponta a outra. Hoje, tudo o que acontece nessas igrejas, de uma ponta a outra, não importa o que seja, não importa a igreja e não importa o que seja, mesmo uma grande cura, um grande milagre, uma grande profecia, mesmo que eles preguem, todas essas coisas acontecem, na verdade, é pelo poder do diabo. O mesmo, os sacerdotes no Egito, o Moisés poderia fazer certos milagres, como lançar a sua vara no chão, transformar-se numa serpente, e os magos de Faraó poderiam fazer a mesma coisa. Assim como depois Moisés transforma a água em sangue, os magos de Faraó faziam a mesma coisa. Então, no Egito, havia muitos deuses lá. Como hoje, nas igrejas, existem muitos deuses aqui. Mas quem operava através daqueles sacerdotes lá do Egito, como Janes e Jambres? Era o diabo Satanás. Os milagres verdadeiros, as curas verdadeiras, a palavra de Deus verdadeira estava com o profeta Moisés. Tudo o que acontecia lá no Egito, por meio dos sacerdotes, dos deuses do Egito, era o diabo de uma ponta a outra. Aquilo não era Deus de jeito nenhum. Quando Jesus estava na terra, as pessoas poderiam dizer assim, esse Jesus é só mais um falso Messias. E eles tinham os seus motivos para não querer acreditar em Jesus de Nazaré. Eles poderiam até citar o caso de Teudas e Judas, o Galileu, que vieram antes de Jesus. E depois Gamaliel, em Atos dos Apóstolos, diz que estes homens, se passando por Messias, conseguiu enganar 400 homens, conseguiu seduzir 400 homens. E estes homens foi com eles ao deserto, e todos eles morreram. Agora, como que se seduz 400 homens? Essa pessoa precisa apresentar alguma coisa. Como foi que o Valdemiro Santiago seduziu milhões de pessoas na Terra? Como foi que o Edir Macedo seduziu milhões de pessoas na Terra? Como que esse Silas Malafaia, esse Agenor Duque, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Billy Graham, como que estes homens conseguiram seduzir milhões de pessoas na Terra, fazer essas pessoas acreditar que eles são homens de Deus e que suas obras são pelo Espírito Santo? É porque estes homens têm em si unções diabólicas para fazer tudo o que um verdadeiro profeta faz. Porque se eles não tivessem nada para apresentar ao povo, o povo não seria seduzido. Então, para que os filhos do diabo sejam seduzidos, o diabo dá aos seus profetas na terra alguns sinais para eles curar, mesmo que sejam falsas curas, falsas libertações, falsas profecias, e mesmo que sejam profecias verdadeiras, o diabo lhes dá sonhos, visões, revelações. Tudo isso é com o objetivo de seduzir e de enganar a humanidade. Como em Gênesis 3, o ministério da serpente, sendo influenciada por Satanás, a sua missão na terra era seduzir e enganar Eva. A missão de Satanás na terra é de seduzir e enganar a igreja de Jesus Cristo. Lá, a Eva era uma representação da verdadeira igreja que em cada tempo o diabo ia tentar seduzir, tentar enganar por meio de milagres, profecias, teologias, tudo isso. Então aqui a missão destes homens que eu citei e todos os outros que trabalham no mesmo espírito como eles, é simplesmente de seduzir a terra. Os seus ministérios estão em Gênesis 3. Os seus ministérios estão em Mateus 24, 24. E Mateus 24, 24 é dito que se levantaria na terra muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E esses falsos cristos teriam em si unções para fazer grandes milagres e prodígios. Estes falsos profetas, que no nosso tempo são estes homens de igreja, e até homens que não estão nas igrejas, operando milagres e sinais, e eles fariam estas coisas para que, se possível fosse, enganar até os filhos de Deus. Mas um filho de Deus não vai ser seduzido a tal ponto de morrer numa igreja.
Um filho de Deus vai ouvir a mensagem de um profeta a tempo de se libertar e alcançar a salvação. Então, tudo o que acontece nessas igrejas, de uma ponta a outra, é obra do diabo Satanás. Como eu disse, as pessoas não querem acreditar nisso. As pessoas dizem, mas como que o diabo pode fazer o bem? Ele faz o bem, aparentemente, o bem, entre aspas, o bem aos teus olhos, para que você pense que é Deus, para que você o chame de Jesus Cristo, para que você diga que é o Espírito Santo e você continue na sua igreja católica, você continue lá na sua igreja protestante, você continue na sua igreja evangélica, na sua igreja branamista, no espiritismo, e no final você irá ao inferno. Atribuir essas curas e milagres que acontecem nessas igrejas a Deus é o mesmo que atribuir os milagres, curas e prodígios que acontecem no centro de macumba. Tudo que esses pastores fazem nas suas igrejas, os pais de santo, no seu centro de macumba, faz igualmente. O que muda são os seus comportamentos. Enquanto que o pai de santo pode matar uma galinha e colocar farofa, alguma coisa no cemitério, numa encruzilhada, o pastor de igreja vai fazer outra coisa. Mas são os mesmos demônios que operam ali, são os mesmos demônios que operam nas igrejas, mas com outro nome. Atribuir esses milagres que acontecem nas igrejas a Deus é o mesmo que atribuir as curas que aconteciam aqui no Brasil, no centro espírita de um homem em Abadiana, Goiás, como sendo obras de Deus. E o João de Deus dizia que era Jesus Cristo, que era o Espírito Santo que fazia aquilo lá. Mas onde é que está João de Deus hoje? Está na cadeia, acusado de muitos crimes sexuais, e foi provado que tudo aquilo era o diabo de uma ponta a outra. Então você diz que o que acontecia lá no centro espírita do João de Deus era o diabo, mas o que acontece na sua igreja adventista, católica, protestante, evangélica, branamista, é Deus? Isto é uma loucura. São os mesmos demônios. E por que o diabo faz essas coisas? Porque as pessoas estão em busca dessas coisas. As pessoas estão em busca de cura, então o diabo vai lhes dar cura por meio das igrejas. As pessoas estão em busca de certas libertações, que seja para espíritos ou que seja para algum vício, e o diabo vai lhe dar isso nas igrejas. As pessoas estão em busca de prosperidade, e o diabo vai lhe dar isso. Como que você vai saber se tal homem é um profeta de Deus? Será que é pela a maneira de vida que ele tem sobre a terra? Não é, você vai ter que ler a sua mensagem. É pela mensagem de um profeta que você identifica um verdadeiro profeta. Nem mesmo é pelos milagres. Se fosse para identificar um profeta pelos milagres, eu perguntaria, qual grande milagre João Batista operou? Nenhum. E Jesus disse que de todos os profetas que de mulher tinha nascido, João Batista tinha sido o maior. João Batista, o maior profeta, e não fez milagre algum. O grande profeta Isaías não fez milagre algum. Pelo menos isso não está citado no seu livro. Jeremias não fez milagre algum. Muitos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento não fizeram milagre algum. Não se identifica um profeta por fazer milagres. Senão, esse Ben-Henri seria um verdadeiro profeta. Senão, esse Edir Macedo, Valdemiro Santiago e Silas Malafaia seriam verdadeiros profetas. Esse Agenor Duque, que na verdade são satanistas na terra, os seus ministérios também estão em Apocalipse 16, do versículo 13 a 14, são espíritos de engano, são espírito do erro. Eles também são cumprimento de quando Deus envia aquele espírito de mentira para enganar os 400 profetas de Acabe lá, que diziam que Acabe poderiam ir à guerra, e eles tiveram de fato visões, eles tiveram visões de Acabe indo à guerra e vencendo. É o ministério desses homens aqui. Estão sobre Gênesis 3, estão sobre Mateus 24, 24, estão sobre Apocalipse 16, 13 e 14, estão sobre esse texto desse espírito de mentira de 2 Reis. É o que esses homens estão fazendo aqui. Nos dias do profeta William Branham, as verdadeiras curas, as verdadeiras libertações, o verdadeiro Espírito Santo estava com um homem chamado William Branham. Nem mesmo o Oral Robert, o T.L. Osborne, o Billy Graham, o Maurice Cerullo, o Jim Jones, todos estes homens, mesmo que William Branham poderia dizer,
Jim Jones é um homem de Deus. Mesmo que o William Branham poderia dizer, Oral Roberts é um homem de Deus, T.L. Osborne é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, porque até então William Branham não sabia diferenciar os dois espíritos. E William Branham pensava que estes homens também tinham o Espírito Santo, porque era como a sua mão direita e a sua mão esquerda. Mas aqui há um outro profeta, que agora consegue discernir esses dois espíritos, que por muito tempo o diabo enganou a humanidade. E o profeta pode dizer que Oral Robert tinha um espírito do diabo, que estes homens hoje, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e todos os outros, o que eles fazem é pelo poder do diabo de uma ponta a outra. Agora, você vai me dizer que aqueles homens que estavam lá no tempo de Jesus, que faziam grandes coisas, eles eram piores do que esses Edir Macedo? Tudo que esse Edir Macedo, esse Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Agenor Duque prega é milagres e dinheiro. É milagres e dinheiro. Ninguém pode dizer, eu não vou crer em tal profeta porque ele tem dinheiro. Nesse caso, você não teria acreditado em Davi. Nesse caso, você não teria acreditado em Jó, você não teria acreditado em Abraão, em Salomão. Não se identifique com um profeta pela sua pobreza ou pela sua riqueza. Não é isso. Se fosse o fato de identificar um profeta por ele ser rico ou pobre, você teria dito que Jesus era um falso profeta, porque Jesus, ele mesmo disse que ele, Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Como que se identifica um verdadeiro profeta? É por ele ser rico ou é por ele ser pobre? Se for por ele ser pobre, então Salomão era um falso profeta, Davi era um falso profeta. Se é por ele ser rico, então Jesus era um falso profeta. Não é o que o Edir Macedo e Valdemiro e Silas Malafaia, Agenor Duque pregam hoje? Eles dizem que para o homem ter o Espírito Santo de Deus nele, para Deus estar com a pessoa, ele tem que ser próspero. E que a pobreza é um sinal de que Deus não está com tal pessoa. Neste caso, Deus não estava com Jesus de Nazaré? O maior homem que já pisou na terra poderia dizer eu, o filho do homem. Quando ele falava com aquele grande doutor, o escriba lá, que queria o seguir, Jesus disse, o filho do homem não tem aonde reclinar na sua própria cabeça. Até mesmo as raposas têm os seus covis, as suas casas no chão. Os pássaros, eles têm os seus ninhos, mas eu mesmo não tenho nada. O que diria, então, o que diria estas pessoas hoje, que seguem o Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, e diz que estes homens são homens de Deus porque são homens prósperos na terra? O seu Deus é o dinheiro. Você vê aí hoje o Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Agenor Duque, pedindo dinheiro para as pessoas, com promessas que as pessoas serão curadas do coronavírus. A barriga é o seu Deus. Está mais do que evidente, está mais do que claro, que tudo o que acontece nessas igrejas é o diabo de uma ponta a outra. Eu sei que é difícil para as pessoas compreender e acreditar que esse espírito que opera em algumas igrejas, como a Congregação Cristã, algumas Assembleias de Deus, algumas igrejas mormons, que proíbe as pessoas de beber, proíbe as pessoas de fumar, proíbe as pessoas de fumar droga, eles não querem acreditar que isso é o diabo. Eles dizem, mas como que o diabo pode proibir a pessoa de fazer tal coisa? Eles não querem acreditar que esse espírito nas igrejas, que proíbe as pessoas de pular carnaval, de ir à praia, de vestir de forma indecente, eles não querem acreditar que é o diabo por detrás disso, enganando as pessoas. Não é assim que se identifica um verdadeiro profeta. Um profeta mensageiro vai dar a sua comissão, ele vai dizer quando foi chamado, ele vai ter a sua mensagem, ele tem uma mensagem de salvação. Então, eu quero resumir dizendo assim, se até agora, você católico, você protestante, há um ponto aqui, por que a Igreja Católica tem mais de 5.000 santos? Até onde eu sei, ninguém pode ser considerado santo por não fazer nada na terra. Quem é que vai dizer que tal homem ou tal mulher é um santo e ele não fez nada na terra? Para alguém ser considerado um santo, eu não acredito no catolicismo. Eu sei que o espírito do catolicismo é o diabo. Eu estou dizendo que, se na Igreja Católica há 5.000 santos, essas pessoas são consideradas santas pelos católicos por algum motivo. Elas tiveram que fazer alguma coisa sobrenatural sobre a terra. E quando eles vão decidir se tal homem ou tal mulher é santo,
Eles vão dizer, o Papa João Paulo II fez tal e tal milagre, o Papa tal fez tal e tal milagre, a mulher tal fez tal e tal milagre, por esse motivo, vamos fazer dele um santo. Ele fez boas obras sobre a terra, como a Madre Teresa de Calcutá, pessoas bondosas, pessoas caridosas, então nós vamos fazer dele um santo. É assim que o diabo faz. E hoje você está chamando o Edir Macedo de homem de Deus, de servo de Deus, e os milagres que opera lá como sendo de Deus. Eu vou concluir dizendo que se até o momento, até hoje, você pensou que esses espíritos que operam nessas igrejas era Deus, você foi enganado. Você aprendeu uma falsidade. É o diabo de uma ponta a outra, não importa o que seja, milagres grandes e pequenos, mesmo a ressurreição dos mortos é o diabo nessas igrejas. O verdadeiro Espírito de Deus, em um tempo, em uma geração, está com o seu profeta. Hoje está com o profeta Cacô Filipe. E o Espírito de Deus só pode vir operar sobre aqueles que creem em toda a palavra de Deus. A mensagem do profeta Cacô Filipe é a palavra de Deus hoje. Você pode dizer, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, eu acredito na Santíssima Trindade, eu acredito que tem que colocar um véu na cabeça, mesmo que você acredite em tudo que Deus fez no passado. Mas se você não acreditar no que Deus faz e diz hoje, no presente, por meio de Cacô Filipe, o que virá sobre você é um espírito de adivinhação. E como ele é parecido com Deus, você não saberá dizer. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 14, diz que esses espíritos de demônio operarão milagres para reunir os habitantes da terra, isto é, para a batalha do Armagedon. Quem são esses espíritos de Satanás que reúnem os habitantes da terra? Para terminar, saiba que hoje, que Prisio Aquilomé, Simão Lutumba, Honório Cutani, Profeta Tony Calado, Profeta Eliseu, David Owen, Emmanuel Macambiwa, Webert Angel, Tibi Joshua, David Oyedepo, são anjos de Satanás que cumprem esta profecia. Hoje, vocês devem saber que Joy William, Joy Austin, Teddy Jakes, Doug Bachelot, Billy Graham, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Sila Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi, Cláudio Feitson e Dante Gebel são anjos de Satanás que cumprem esta profecia. Hoje, vocês devem saber que Benny Hinn, Manessa Jordan, Jesse Jackson, John Agui, Robert Oxon, Joaquim Gonçalves, Donald Parrel, Alejandro Bulon, Guilherme Maldonado, o teu pastor, aquele que um dia vai abrir uma igreja, todos aqueles que rejeitam Cacô Filipe, são anjos de Satanás que cumprem esta profecia de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 14. Amém.